Olá, pessoal. A pessoa pediu que falasse sobre o Ponopono. Obrigado pela confiança que me deram, né? Que explicar para vocês. Porque eu falei com fazer o Ponopono sobre a dor, né? A pessoa fala, mas o que é o Ponopono? Bom, o Ponopono é uma oração, né? Veio do Havaí, é uma oração antiga. Uma oração tem vários aspectos de libertação, de perdoar, de reprogramação mental, né? E de cura. Então, são várias formas que você pode usar. Você também pode usar como mantra, né? Mantra é poder de repetição. Quando você colocar um padrão de 108 vezes, né? Pode ser 7 vezes, pode ser 9 vezes, pode ser multiplicando, né? Para 36 vezes, e segunda 4 e 108. São várias maneiras de você repetir o padrão. Essas repetições parecem simples, mas não é tão simples, né? Portanto, a gente percebe que a lei do universo é repetição, né? Então, a Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra. A Terra ainda gira sozinha. Tudo isso são repetições. Se você pensa duas maneiras que Deus age no mundo, né? A primeira, Deus criou o universo. Em todos tem uma órbita, né? Tem regra, né? Essa girando, né? Girando. É o único movimento é permitido no universo é girar em própria órbita, né? Tudo aquilo que fora do órbita vai ser explodido, vai ser conflito, colidido com outra galáxia, outra estrela, outro planeta, isso vai explodir e quebra o equilíbrio. Então, o equilíbrio não é permanente, mas relativamente são milhões de anos, a gente não ia perceber essa diferença, né? Então, você percebe que Deus criou um mundo que tem uma órbita e outro é repetição. São todos repetidos, né? Esse poder de repetir nos indica que é um padrão de Deus. Então, podemos falar que o padrão de Deus tem órbita e tem repetição. Então, como somos filhos de Deus, somos produto de Deus, somos divindade. Cada um de nós é uma divindade. Aceita isso. Divindade não tem migalha, tem prosperidade, né? Divindade não tem miséria, tem abundância, né? Não tem escassez. A divindade é ligada a Deus, tem merecimento, não tem essa culpa, né? Então, quando você... E divindade não tem limite. Você tem a inteligência de Deus. Então, basta você mudar a sua ideia, assumir sua identidade de Deus, de divindade. Quando você... Jesus já falou, vós sois deuses, né? Vocês podem fazer muito mais que eu. Então, desde o início, estão vendo os profetas, né? Confirmando a nossa identidade é divina. Somos divindades, somos deuses, né? Podemos explorar nesse aspecto, né? Quando eu descobri um dos segredos de Deus, são milhares, né? Milhões, talvez, que girar, a tundura é falsa. Quando eu percebi disso, eu quase chorei. Falei assim, tem mais coisas que são falsas, são ilusões, né? Tem muitas são ilusões. Então, quando percebemos isso, ficamos muito felizes. Bom, o que é o Ho'oponopono? São 4 palavras muito simples, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. São 4 frases muito simples, né? Dizem na Havaí, né? Tem um criador hoje está cuidando dessa, é um doutor Ihaleikala, né? Você pode ver na Google, né? Ele chama Ihaleikala Rio Lane, um PhD, ele está cuidando dessa fundação. Ho'oponopono, H-O, depois ele colocou escrito. Ho'oponopono significa
acertar o passo ou corrigir o erro. Então, vamos lá, vamos começar a explicar nessa. Eu usaria mais o conceito de Jesus, porque eu achei, né? Na verdade, você pode usar os outros grandes profetas, né? Como Buda, como Maomai, como todas essas religiões, os grandes seminadores, né? Como Jesus. Eles têm essa tom, né? Então, são exemplos de divindade. Jesus é divindade, né? É como Deus para nós. Mas ele expressou o máximo, a qualidade de um Deus, né? A gente também somos filhos de Deus, que a gente precisa explorar mais qualidades. Então, quando você espera uma profeta, uma Messias, você espera o grande qualidade. Então, quem são essas qualidades? Né? Para Jesus são perdão, amor e compaixão. Ou você pode falar compaixão, perdão e amor. São 3 princípios, parecem tão básicos, né? Que são muito libertadores. Né? E essa eu consigo explicar exatamente como isso. Né? Primeiro, sinto muito. Né? Eu sinto muito pela sua dor. Eu sinto muito pela situação. Né? Porque ninguém sente sua dor. Se eu me identifico, eu sinto muito, estou nivelando a você. Estou dando empatia. Estou incluindo você em mim ou me aliando a você. Estamos no mesmo barco. Sinto muito. Eu sinto sua dor, né? Isso liga nós como compaixão, com olhar de compaixão. Sinto muito. Independentemente o que é, não é? E nessa oração que eles fizeram teste na Singapura, oração ao Ho'oponopono não precisa falar com o outro. Você mesmo faz a oração falando o nome da pessoa e outra pessoa já se liberta. Né? Eles fizeram numa prisão, numa sala, sem prisioneiros muito violentos. Tem prisioneiros de perpétua, né? De pena de morte. Eles são muito violentos, né? Eles brigam, um mata o outro no banho do sol. Então é muito complicado. Até tomar banho do sol tem que ser separado, né? Cada um no pátio. E eles começaram a orar no lado, né, do prisão, nem entrou dentro. E começaram a sentir, né? Eles ficaram mais calmas. Eles começaram a meditar. Eles mudaram esses prisioneiros sem ter contato. Então, é como se fosse uma mantra, essas mantras divinas, e que consegue comunicar com almas. Talvez tenha algo muito mais profundo que isso. Eu estou tentando explicar uma maneira mais superficialmente para a gente conseguir entender. Né? Eu tenho meus limites. Eu não sou Jesus, não tenho nessa profundidade, mas eu vou tentar o máximo que você consegue me acompanhar, né? Digerimos junto. Sinto muito, eu acho que é um termo de compaixão, né? Quando você sente minha dor, quer dizer, ninguém sente minha dor. Se você sente minha dor, eu estou sendo acolhida por você, né? Acolhido por você. Então, eu me sinto. Se você fala, sinto muito, Peter, pela situação. Isso, eu sinto um mundo alívio, né? Parece que dividiu minha dor. Então, a primeira palavra, sinto muito, que liga muito com paixão, né? Segundo, me perdoe. O divindade consegue pedir perdão e perdoe outro. Quando você pedir me perdoe, você já perdoou o outro. Se você não tinha perdoado o outro, você não ia pedir me perdoe. Né? Como que alguém pedir perdão do outro não é capaz de perdoar? Então, isso quando você me perdoe é uma limpeza da mente. Né? Não importa o que fizeram conosco, né? Ou a gente fez outro sofrer. Na verdade, essa me perdoe é que você está pagando a conta que não é sua. Vamos supor, o importante é a alma estar sofrendo, ok? Então você faz essa alma sofrer. O que faz? Essa alma está sentindo magoada, está sentindo prejuízo. Quando você fala me perdoe, você assumiu a dívida, você pagou nessa dívida. Né? Essa dívida mais
A gente fala assim, pelo karmas, né? Essas culpas que a gente sente. Então, o que uma alma amagoada, o que essa alma quer? Apaziguar, né? Pedir perdão, né? Eu estava pronto para perdoar se você não pedisse, né? Então, quando vem essa oração, me perdoe, a pessoa está pronto, na verdade, para perdoar, porque a alma se sente apaziguada, a alma se sente acolhida. Então, você devolver essa dignidade divina, que eu peço perdão por outros. Você se sente magoado? O importante é, não importa quem fez você sofrer, mas eu peço perdão por essa pessoa, né? Eu estou com você e ainda eu peço perdão. Então, a raiva, a libertação, tudo mágoa é sujeira. Como você pisou na rua, é um cocô de cachorro, né? Primeira coisa você é limpar. Limpar é perdoar. Limpar, né? Primeiro limpar nessa sujeira. Então, não importa o que fizeram com você ou a pessoa fez. Eu quero que sua alma está em paz, ok? Então, essa perdão é uma libertação, é uma limpeza da mente, ok? Liberta, né? Você separa as coisas. Por que me perdoe? Por que pede perdão? Porque a pessoa fala, por que fez isso? O que fez isso, ele tem outra conta para acertar com Deus. Agora sobra para nós, sobrou para a alma da pessoa, é que precisa sentir perdoado, né? Então, esse prejuízo que a pessoa sentiu está verbalmente apaziguada, está equilibrada pela alma, né? Então, são duas coisas, sinto muito, me perdoe. Até agora que você está usando a libertação, né? Princípio de perdão, o primeiro, sinto muito, é compaixão, não é? Eu te amo é um amor, energia de amor, é uma vibração de amor incondicional. Como somos divindades, somos deuses, como Jesus, que vibramos um amor incondicional. Eu sou amor, não que eu amo você. Porque eu amo todos, porque eu sou amor. Isso é a postura de Jesus. Ele é o amor. Não é que ele ama um, não ama o outro. Ele ama todos, inclusive aquilo que mataram ele. Aquilo, né? Ele consegue assumir todas as culpas por nós nesse sentido. Então, se você a outra religião, não tem problema nenhum, mas você pensa em outros líderes, como Buda, como Mamãe, eles são exemplos de divino, né? Nesse sentido. Então, todos esses mestres vibra, né? A China tem Kuan Yin também, são vibra energia de amor. Essa energia de amor é a qualidade divina, porque você é o amor. Você, eu, somos divindades de amor. A primeira energia é vibração de amor. A pessoa fala, eu não tenho amor. Não. Você é o amor. Não interessa se você tem ou não. Pode ser você que está capsulando nessa energia, que você está com muito mágoa, você não consegue expressar nessa divindade dentro de você, né? Se você consegue limpar todas as suas mentes, o que sobra é o amor. É aquela vibração de vida, né? Amor quer dizer viver, né? Positivo, né? Como uma semente brota de uma folha, esse é o amor, né? Como ele cresce, é um amor. Como uma bactéria começa a respirar, como criança nasce primeiro solo, isso é força de vida. Força de vida é força de amor, né? Não é contrário de morte, contrário de destruição, né? Tudo que cresce, tudo que vida propõe, tudo que vida proporciona é o amor. A vida é o amor. Então, se você está vivo, você é o amor, porque você está vivendo, você está regenerando, você está se curando. Então, a vida por si é um amor. É um milagre de reposição de todos os dias, de renovação todos os dias. Quando você está vivo, amor está dentro de você. Você pode não admitir, você não pode ser que não praticamente não tem a menor ideia, não tem a menor diferença que negasse sua divindade. Você é um amor, né?
Tudo pode explicar por amor. Então, você pode não expressar, pode não admitir, mas isso não faz a menor diferença. Que você é um Deus, você é filho de Deus, você é divindade e tem energia de amor. Agora, quando você fala eu te amo, apenas você está assumindo essa identidade, né? Eu estou assumindo nesse amor, né? Agora, sou grato. Grato é gratidão. É um poder de gratidão. É um poder de aceitar as coisas. Tudo que você fala, eu sou grato, você está falando coisa boa. Mesmo que não fosse. Eu posso dar um voto positivo dessa substância, dessa situação. Eu dei um voto positivo. Eu sou grato, agradeço, porque é bom para mim. A nossa mente foi programada para sobreviver. Então, a gente presta muito atenção àquilo que é ruim. Quando eu sou grato, eu transformo coisa ruim para coisa boa. Né? Se for boa, continua vendo. Se for ruim, meu cérebro filtra. Porque quando eu falo eu sou grato, não me ameaça mais. Não ameaça a minha vida. Não ameaça a minha existência. Então, quer dizer, eu posso ignorar. Né? Se for ruim, eu já ignoro como eu sou grato. Se for bom, continua recebendo. Então, eu fiz um vídeo sobre voto positivo, sobre a valor de ambulância em São Paulo. Então, quando você procura voto positivo no canal de Peter Lee, você acha desse episódio. Então, o sou grato, na verdade, é um voto de confiança, um voto positivo, né? É um poder de gratidão. Quando você agradece o universo. Eu sou grato tudo que acontece na minha vida. Sou grato tudo que ainda não aconteceu na minha vida. Eu sou grato todos os aspectos, né, que vocês passaram na minha vida, que vocês estão na minha vida ainda, e vocês por vir para a minha vida. Eu sou grato tudo isso que acontece no mundo de Deus, na mão de Deus. Então, sou grato tem um poder também muito forte. Então, essas 4 mantras, 4 frases tão simples, você pode experimentar. Você deve falar para você, todo dia de manhã, 108 vezes, fala para você mesmo. Né? Você pode falar qual é o seu nome, você pode falar, querida Marlene, né? Sinto muito pela situação, sinto muito pela crise do Brasil. Você pode falar o Brasil também, né? Me perdoe, né? Eu te amo, eu sou grato a você. Então você pode falar para você mesmo. Depois você faz para o outro. Todos que você queria se perdoar é um poder de perdão, né? Se alguém está doente, você pode falar por essa pessoa, falar o nome da pessoa, repete o nome da pessoa, né? Repete nome em seguida, nome em seguida, nome em seguida, e 108 vezes. Por incrível que pareça, funciona, né? Eu tenho gravado um outro vídeo sobre mantra de medicina, né, de tibetano também. Tudo que você serve uma mantra, então essa ou por um pono, vocês repete, ele tem poder de repetição. Você acabou de reprogramando no nível celular da sua mente, né? A DNA também é um grande parte, né? São repetidos, não tem essa ordem de repetição. Então, essa repetição parece sempre, né? Tá repetindo. Então, o universo inteiro está repetindo. Então, quando você começa a fazer essa repetição, você está fazendo o quê? Você está entrando na sua família. Família de Deus, família divina. Você é capaz de se auto-incluindo das nossas energias de Pai. Que legal, né? Então você acabou se voltando para sua casa, né? De tanto repetir coisas positivas. E essa é muito positiva nessa 4 frases. Não tem nenhuma palavra negativa. São tudo muito bom, né? Então, quando você, né, pensar isso, quando você falar isso, você está vibrando essa energia divina. Você acaba de voltando para a sua origem e que cada sua célula dá inserido disso e vai se sentir muito feliz por vocês falando nessas 4 frases. Essas 4 frases podem corresponder 4 elementos do nosso DNA. Pensa isso. E se você tem outra sugestão, opinião, pode colocar no comentário, a gente pode gravar outro vídeo.
Lembrando, pessoal de Campinas, que eu vou fazer uma palestra dia 22 de setembro, um sábado, 5 horas da tarde até 8. Estou preocupado porque não tentando, se não tiver suficiente inscrição, provavelmente vou cancelar essa palestra, né? Estou fazendo essa palestra por ajudar uma entidade de casa de criança em Campinas, ok? Então, por favor, se vocês conhecem pessoas, seus parentes, seus amigos aqui em Campinas região, se inscreve com a Lilian, né? Eu vou colocar o telefone embaixo, e que a gente faz uma grande festa e ajuda um grande gesto casa de crianças, ok? Obrigado.